nosso aplicativo. E pode participar mandando seu recado para mim, diretamente para mim no twitter.com/Ronaldo Neso ou no facebook.com/Ronaldo Neso. Agora são 11 horas e 43 minutos. Muito bem. A gente recebe no estúdio da Metropolitana, nesta manhã, a professora, doutora em Ciências Sociais, ela que é professora da Universidade Estadual de Maringá e coordenadora do Observatório das Metrópoles da UEM, Ana Lúcia Rodrigues. Professora Ana Lúcia Rodrigues é, a partir de hoje, nossa colunista aqui na Metropolitana para falar sobre política e cidades. Professora, seja muito bem-vinda aqui na Metropolitana. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar essa iniciativa, parabenizar a rádio por esse projeto que se inicia e desejar sucesso, muito, mas muito sucesso mesmo para todos vocês. Bem, a própria proposta do nome da rádio já começa tratando de metrópole. Então tinha que ter as questões metropolitanas aqui, professora. Muito bem. Eu diria que o primeiro grande ponto positivo para essa rádio é o nome. De fato, o metropolitano hoje, a metropolitana, é a realidade da urbanização no Brasil. O Brasil hoje ele é um país urbano. Infelizmente, aquele sonho, e nós aqui nessa região de Maringá, inclusive, o sonho do mundo rural, inclusive aquele saudosismo de ter vivido, de conhecer o campo, conhecer o sítio, conhecer a vida rural, ele está cada vez mais distante do mundo urbano. Nós aqui somos ou a geração que inclusive morou lá no mundo rural, ou temos nossos pais, nossos avós que certamente tiveram essa experiência na vida. Então, é muito bucólico, é muito saudosista, é muito gostoso a gente pensar no que era esse mundo rural. Todavia, Ronaldo, no Brasil, assim como no mundo, o rural é cada vez uma distância, um mundo mais distante mesmo. Nós vivemos o modo de vida, o mundo, a existência dos homens hoje no planeta é no mundo urbano, é nas cidades. No Brasil não é diferente. No Brasil já são hoje 80% da população vivendo nas cidades. É muita gente. De cada 10 pessoas, 8 moram nas cidades. Exatamente. Isso é claro, se a gente estratificasse isso por regiões, talvez esse número fosse ainda maior. Não, certamente. A região sudeste, por exemplo, ela alcança mais de 85%. Mesmo no sul do Brasil, que a gente ainda tem um pouco essa noção de que o sul é um tanto agrícola, não é. O mundo no sul do Brasil e no sudeste já é muito urbano. E pior do que isso, ou não sei se pior ou melhor, não vamos aqui fazer juízo de valor em nenhum momento, mas ele não é só urbano. O Brasil hoje ele é urbano e ele é metropolitano. Portanto, a rádio de vocês faz uma homenagem, inclusive, ao que é o mundo metropolitano brasileiro. Por quê? Porque nós temos um pouco mais de 200 milhões de moradores no Brasil. Dos 200 milhões, 100 milhões vivem nas regiões metropolitanas brasileiras. Quando a gente fala em regiões metropolitanas, a gente está falando justamente sobre essa proximidade em cidades que, de alguma maneira, se afetam. Então, por exemplo, os problemas de Maringá afetam Sarandi, os problemas de Sarandi afetam Maringá, os problemas de Maringá afetam Paysandu e de Paysandu afetam a nossa cidade. E não apenas essas 3 cidades, porque outras cidades próximas, como Marialva, por exemplo, também, os problemas desses municípios, de alguma maneira, estão relacionados à nossa região, Exatamente. Esse fenômeno aí conhecido como metropolização é exatamente isso. São os fenômenos que se dão lá na realidade. Então, a gente até tem uma Constituição formal. Tem uma lei, tem aí uma formalização, uma institucionalização da região metropolitana. No caso de Maringá, por exemplo, formalmente, na lei estadual que criou a região, estão 26 municípios. Então, essa lei abarca um fenômeno de metropolização que, evidentemente, não se dá entre os 26 municípios, mas certamente ele acontece, ele reúne, ele agrega, ele integra um conjunto de moradores aí que estão em Maringá, em Sarandi, em Paysandu, Marialva,
Mandaguaçu, Mandaguari já está entrando também. Por quê? Porque lá na realidade concreta, lá no chão da cidade, como a gente vem falando, né, as pessoas estão, na verdade, a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, a busca pela sobrevivência, desconhece limites municipais. Então você tem, na verdade, uma dinâmica, um conjunto de atividades em que a pessoa mora lá em Mandaguari, mas ela estuda lá na outra cidade. Ela mora lá em Paissandu, mas ela vem trabalhar em Maringá. Ou mesmo ela tem aquele que também mora aqui em Maringá e vai lá, montou a sua indústria lá em Sarandi. E assim, né, com isso a gente tem uma mistura daquilo que a gente chama de as funções que acontecem na cidade. Então tem um conjunto de funções urbanas, seja de serviço, de comércio, busca de atividades as mais variadas, seja o lugar que as pessoas vão morar. Então essas funções, para a gente continuar vivo na cidade, elas estão acontecendo lá no chão da cidade e elas estão então levando as pessoas a fazerem esse movimento o tempo inteiro num território que desconhece, aquilo que eu falei, desconhece onde é o limite entre Maringá e Paissandu, onde é o limite entre Maringá e Sarandi e assim sucessivamente. Professora, e o que a gente pode, talvez o ouvinte possa estar acompanhando a nossa conversa, falando, mas isso é natural. E de fato se tornou natural, mas isso que parece natural tem implicações, né? E traz inclusive algumas contradições e problemas para a vida, para essa convivência, para que isso funcione minimamente de maneira, eu não diria harmônica, mas talvez é a palavra que eu consigo usar nesse momento para usar aqui. Uhum. Eu como professora de Sociologia, né, dou aula há mais de 25 anos na Universidade Estadual de Maringá, lá no Departamento de Ciências Sociais, e se eu pude cumprir, né, alguma função importante, né, com a formação, na formação, né, de todos os alunos que passaram pelos meus cursos, eu espero que tenha sido mostrar que, em se tratando da sociedade, em se tratando da cidade, nada é natural. Não existe, a cidade, ela não, apesar de parecer, para a maioria das pessoas, o mundo urbano, né, a cidade, a forma como ela vai assumindo aí, né, os seus aspectos construtivos, o seu modelo, etc., parece que brota do chão igual pé de abóbora. Não é. Nada, não existe absolutamente nada de natural na implantação de uma cidade, na implantação de um mundo urbano e na constituição aí dos problemas e do que vai acontecendo nesse mundo. Por isso nós estamos aqui. Por quê? Porque realmente tem uma palavra-chave aí que atravessa, né, a construção da sociedade atual, né, que atravessa, portanto, a construção dessa sociedade que é urbana hoje. Né? Só para você ter ideia, aqui em Maringá, o mundo urbano, as pessoas que moram na cidade são 99,5% da população. Nós temos praticamente toda a população de Maringá morando na cidade. Gente, é muita coisa. É muita coisa. A gente quase não tem mais morador população lá no meio rural. No meio rural. Então, agora, nada é natural, inclusive isso. Né? Quando a gente pensa, mas foi natural que as pessoas saíssem lá do sítio porque houve a geada de 75. Bom, nós temos estudos que mostram, por exemplo, que mesmo que a geada de 75 não tivesse acontecido, essa região teria sofrido um êxodo rural, as pessoas teriam saído lá do mundo dos seus sítios, né, das suas chácaras, lá nas fazendas e vindo para a cidade. Por quê? Porque tem um projeto político para esse país, e a partir de 1970 não era mais, por exemplo, para essa região, incentivar o plantio do café, como vinha sendo até então. Com geada de 75, sem geada de 75, o fato a política era para a produção de soja, não era mais. Tem-se uma política agrícola, uma política econômica nacional que vinha incentivar... Então não foi só um acontecimento da natureza, há um pensamento que idealiza, que projeta, que, digamos assim, constrói um novo referencial para a agricultura. Exatamente. Né? Então você tem uma política econômica do país, né, que se adequa, claro, a uma economia internacional. Né? Você tem, em 1970, você tem uma política agrícola, né,
forte. Por exemplo, no início dos anos 70, antes de 75, você já tinha a Cocamar construindo aqueles silos em forma de V, que termina, né, que são silos graneleiros e não mais aqueles grandes silos de depósito ou edifícios para depósito de café. Então, claramente, você já tinha uma política dirigindo, né, para uma outra composição, aí, um outro formato dessa região. Então, que a gente deixaria de ser um território mais agrícola, com certeza, com geada, sem geada, teríamos deixado. Agora, de fato, nós mais temos uma noção de que nascemos, né, para uma vocação agrícola, nascemos, surgimos, né, o projeto da companhia faz surgir essa região, né, como região agrícola. Maringá nunca se adequou a isso. Desde o princípio, né, Maringá já era planejada para ser um centro de serviços, de comércio, né, para cá. Aqui, num primeiro momento, a gente teve uma forte rede de comércio, né, com aqueles grandes representantes, né, comerciais, aqueles grandes distribuidores de produtos que vão se instalar aqui. Então, Maringá, de fato, a cidade de Maringá nunca foi rural, nunca foi agrícola e foi mais do que as outras, aliás. Né? Maringá tem a grande característica de fato de não ter absolutamente nada de natural. Né? Nós fomos... A própria cidade, o próprio desenho dela vai surgir de um artifício de planejamento. Muito bem, nós estamos conversando com a professora doutora Ana Lúcia Rodrigues. Esse é a nossa primeira conversa dentro do Política e Cidades, e a gente vai desmembrar esse tema, né, toda terça, toda quinta-feira aqui dentro do nosso jornal. Hoje, excepcionalmente, uma conversa, inclusive, um pouquinho mais longa, em caráter de entrevista, para que você possa entender por que é importante falar sobre política e cidades. E aí, uma última pergunta para a gente concluir essa nossa conversa primeira, professora Ana Lúcia. Bom, se nada é natural numa cidade, no caso específico de Maringá, isso fica evidente, tudo foi planejado, pensado, a cidade foi pensada para ser assim. A gente tem organismos da cidade que pensam exatamente ainda hoje o que se deseja para Maringá daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. É claro que isso deve sempre ser norteado por diferentes interesses, motivações. Digamos, vou buscar um recurso Foucaultiano aqui. O tempo todo nós temos relações de poder em funcionamento nisso, né? Sem dúvida, e aí a política. Né? Porque quando a população, né, pensa em política, em geral, ou quando a maior parte das pessoas pensa em política, a gente sempre pensa em política como política partidária. Não. Política eu faço, cada um de nós fazemos, na relação com o filho, na definição de regras dentro de casa. Né? Então as relações políticas atravessam a nossa vida. E a política é sempre esse território da negociação, sem dúvida. Agora, todinho atravessado, é um território todo atravessado por relações de poder. Aí você tem absoluta, né, certeza no que você está falando e é correto de fato. Por quê? Porque a sociedade nossa, atual, né, o mundo hoje, ele é muito contraditório. Né? À medida que nós temos uma sociedade que é muito desigual, né, se nós tivéssemos uma sociedade mais homogênea, as relações seriam menos conflituosas, portanto, o exercício do poder seria algo um tanto distinto do que é. Mas o que nós temos é relações extremamente conflituosas, nós temos contradições sociais. Por quê? Porque tem pessoas vivendo muito bem e tem pessoas vivendo muito mal na organização social que que a humanidade construiu nesse momento. Então, isso leva, de fato, a consolidar a política como esse território das negociações, o território o local, de fato, onde todos vão tentar construir os seus interesses, alcançar os seus interesses para a reprodução da sua vida. Né? E cada um vai jogar com os argumentos que tem, com a força que tem, com o poder que tem. Então é disso que se trata, pensar hoje o crescimento da cidade, pensar a organização política, né, desse espaço, e é isso que nós pretendemos trabalhar daqui para frente. Né? Espero que possa contribuir aí com a reflexão da nossa cidade, da nossa região,
né, da região metropolitana especialmente, né, para diminuir, inclusive, os conflitos, né, para enfrentar o processo de desigualdades. Enfrentar, por exemplo, Ronaldo, algo que é um desafio para a nossa região, Sim. que é aquilo que eu digo que é a expressão mais bem acabada das contradições sociais, da desigualdade, e que comprova que tem muita gente sendo deixada de fora do crescimento urbano e do desenvolvimento, que é o crescimento da violência. Então, se nada nos mostrasse que alguma coisa não está certa, né, o aumento da violência, o crescimento significativo, inclusive para Maringá, de todos os índices, não só de homicídio, mas de todas as ocorrências de criminalidade, né, isso deve nos mostrar que alguma coisa está errada. E nós precisamos enfrentar essa realidade para poder responder a ela. Professora Ana Lúcia, foi um prazer. A gente se encontra então toda terça e quinta aqui. Muito obrigada. Até quinta-feira, então. Professora Ana Lúcia Rodrigues, professora doutora, ela que é coordenadora do Observatório das Metrópoles da Universidade Estadual de Maringá, vai estar sempre com a gente aqui no Política e Cidades. 11 horas e 59 minutos, intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente traz mais... Você está ouvindo Jornal das 11. A apresentação, Ronaldo Neso. Metrô FM apresenta Casa de Bamba.